Eu te fizer andar agora. A frase não veio de um anúncio, nem de um grito. Veio baixa, seca, direta. E foi o suficiente para fazer o ar da plataforma mudar. Eu ainda sinto o cheiro de ozônio quando fecho os olhos. A plataforma estava lotada, o trem atrasado, e aquela voz metálica repetia: aguarde atrás da faixa amarela, como se isso pudesse impedir o que estava prestes a acontecer. Eu estava ali no meio da confusão, com o crachá escondido por baixo da jaqueta, fingindo ser só mais um passageiro comum. Mas não era. E foi exatamente quando eu dei um passo para trás que eu vi um homem numa cadeira de rodas, elegante demais para aquela hora, rindo alto como se o metrô fosse um palco só para ele. O riso ecoava, confiante, cruel. Na frente dele, uma menina magrinha, moletom grande demais para o corpo, tênis surrado, segurando uma plaquinha feita às pressas. Não era um pedido de ajuda, não era compre balas, era uma sentença. Ela virou a plaquinha bem devagar. Eu te fizer andar agora. O homem gargalhou, alto, exagerado. Apontou para ela e disse algo que eu nunca esqueci. Não pelas palavras, mas pelo tom. Aquele tom de quem acha que pode pisar em qualquer pessoa e sair intacto. E eu, que já tinha visto coisa demais por trás daquela estação, pensei: não, por favor, não aqui. Não hoje. Porque eu reconheci o símbolo rabiscado no canto da plaquinha. Reconheci como quem reconhece uma ameaça, como quem reconhece uma senha que queima a retina. Eu já tinha visto aquele símbolo antes, em relatórios que não deveriam existir. O homem continuou zombando. A menina não respondeu com voz. Só levantou a mão, lentamente, como se fosse tocar o ar, ou pedir permissão a alguma coisa que só ela enxergava. E então, 2 minutos depois, as luzes do metrô começaram a piscar. Não como falha elétrica, mas como se alguém estivesse respirando dentro dos cabos. O trem parou no túnel, os painéis digitais engasgaram. E a cadeira de rodas, eu juro por tudo, a cadeira de rodas tremeu como se estivesse viva. Eu vou te contar essa história inteira, mas não do jeito que você imagina. Porque quando eu penso em revelar tudo logo de cara, eu lembro da pior parte. Não foi o que aconteceu com ele, foi o que aconteceu com a gente. E se você ficar até o final, você vai entender por que eu demorei tanto para abrir a boca. E porque até hoje, sempre que eu passo por qualquer placa eletrônica, eu procuro uma sigla específica. A mesma que eu vi piscar naquela noite como um aviso de fim do mundo. Antes de continuar, faz isso agora. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que pega metrô, alguém que ama mistério ou alguém que vive dizendo que essas coisas não acontecem. Porque quando eu chegar no que eu vi no túnel, você não vai querer guardar isso sozinho. Respira, porque eu vou começar do começo, só que o começo não é onde você pensa. Eu preciso te contar uma coisa que eu escondi por muito tempo. E talvez você entenda o porquê antes mesmo de eu terminar de falar. Naquela noite, eu não estava indo para casa. E deixa eu te perguntar uma coisa antes de continuar. Você já esteve em algum lugar achando que era coincidência e depois percebeu que não era? Porque eu trabalhava. E quando eu digo trabalhava, eu quero dizer fui usado num contrato terceirizado de manutenção de sistemas. Aqueles sistemas invisíveis que ninguém comenta, ninguém questiona. Sensores, painéis internos, rede elétrica, roteadores ocultos e aquela tal camada de segurança que no papel existe para proteger todo mundo. Mas você sabe tão bem quanto eu que nem tudo que é chamado de segurança é feito para proteger pessoas. Na prática, esses sistemas servem para outras coisas. Eu tinha recebido um chamado simples demais para ser real. Verificar instabilidade nos painéis informativos da linha azul. Só isso. Nenhuma urgência, nenhum detalhe técnico, nenhum responsável assinando embaixo. Rotina, certo? Só que deixa eu te fazer outra pergunta. Quando algo importante demais vem sem detalhes, isso costuma te tranquilizar ou te deixar desconfortável? Porque eu já tinha visto aquele padrão antes. Instabilidade que não era falha, não era curto, não era bug, era mensagem.
E no momento em que eu cheguei na plataforma, antes mesmo de ver a menina, eu senti. O corpo sente antes da cabeça, sabia? O estômago afunda, a respiração muda e você não sabe explicar por quê. Até que eu vi a plaquinha. E naquele exato segundo, tudo dentro de mim travou. Porque eu conhecia aquele símbolo. Não de internet, não de teoria conspiratória, não de conversa de corredor. Eu conhecia de dentro. Era um desenho tosco, quase infantil. Um círculo cortado por 2 traços, como se alguém estivesse tentando representar um olho fechado, ou algo que não quer ser visto. E ao lado, 2 letras e 2 números, rabiscados sem cuidado nenhum. DN14. Quando eu vi aquilo, eu tive vontade de virar as costas, de fingir que não vi, de ir embora e nunca mais passar por aquela estação. Você já sentiu isso? Aquela vontade quase física de sair de um lugar porque algo ali não quer que você fique? Mas aí eu olhei em volta e foi isso que me arrepiou de verdade. Tinha gente demais olhando e ao mesmo tempo parecia que ninguém estava vendo. As pessoas estavam ali, em pé, esperando o trem, mexendo no celular, respirando, mas era como se a atenção delas estivesse desligada. Como se o mundo tivesse ficado normal demais. Sabe quando tudo parece calmo? Calmo demais? Foi exatamente assim. O homem na cadeira de rodas, depois eu descobri o nome dele. Mas naquele momento, ele era só um riso alto, confiante, cruel. Jogou uma moeda no chão. Não foi um gesto de ajuda. Foi como quem chama um cachorro. A moeda bateu no chão com um som seco. A menina se abaixou, pegou. E quando ela levantou, ela olhou direto para mim. Direto. Não foi um olhar perdido. Não foi curiosidade. Não foi pedido de ajuda. Foi reconhecimento. Como se ela soubesse quem eu era. Como se soubesse por que eu estava ali. Como se soubesse algo sobre mim que eu mesmo tentava esquecer. E naquele instante eu entendi uma coisa que me acompanha até hoje. Aquela noite não tinha começado quando eu cheguei na estação. Ela tinha começado muito antes. Eu senti, ali, que aquilo tudo ia me cobrar um preço. Um preço que eu ainda não conseguia calcular. No dia seguinte, eu não contei isso para ninguém, nem para os colegas, nem para a família, nem para mim mesmo. E tem um motivo. Porque existem coisas que quando você vê uma única vez, o seu cérebro tenta apagar. Não por covardia, mas para te manter funcionando, para te manter vivo por dentro. Mas eu estou aqui agora, falando com você, porque chegou um ponto em que carregar isso sozinho ficou mais pesado do que contar. E talvez, enquanto você me ouve, uma parte de você já esteja percebendo. Algumas histórias não escolhem quem quer ouvir. Elas escolhem quem precisa. Vamos chamar a menina de Iris. E antes que você pense que esse nome é só um detalhe, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já conheceu alguém que parecia enxergar além do que todo mundo vê? Eu sei. É um nome forte, diferente. E eu escolhi por um motivo. O jeito que ela olhava era o nome. Não era um olhar curioso. Não era um olhar perdido. Era como se Iris enxergasse por trás das pessoas, por trás das coisas, por trás da própria realidade. Como se ela estivesse sempre um passo à frente do que estava acontecendo ali. O homem da cadeira de rodas, vamos chamar de Walter. E se Iris quase não ocupava espaço nenhum, Walter ocupava espaço demais. Você conhece esse tipo de pessoa, né? A que entra num ambiente e parece dizer sem abrir a boca: olhem para mim. Relógio caro demais para aquela plataforma. Cabelo impecável demais para aquele horário. Perfume forte demais para aquele lugar fechado. Ele estava ali como se estivesse sendo observado. E gostasse disso. Como se estivesse testando alguém. Como se estivesse esperando uma reação. E eu senti isso na hora. Walter queria ser visto. Mas deixa eu te contar uma coisa que pouca gente percebeu naquela noite. Tinha mais gente importante naquela plataforma do que parecia. Eu notei pelo posicionamento. 2 homens, um perto da escada, outro encostado no elevador. Eles fingiam mexer no celular, mas não piscavam.
Não se mexiam, não se distraíam. Você já reparou como é fácil identificar quem está atento de verdade? Segurança comum não fica assim. Segurança troca peso de perna, olha em volta, responde estímulos. Aquilo não era segurança, aquilo era monitoramento. E o mais estranho, eles não observavam todo mundo, observavam Iris. Iris não falava, e não era timidez, não era medo, não era charme, era a ausência de voz mesmo. Ela se comunicava com uma plaquinha e com os olhos. E se você acha que isso tornava ela frágil, deixa eu te perguntar, quem você prestaria mais atenção? Alguém que fala demais ou alguém que fala só quando precisa? Naquela noite, Iris escreveu outra frase. Ela virou a plaquinha devagar, não só para o Walter, para o mundo inteiro. Como se estivesse lendo uma sentença em voz alta, mesmo sem voz. Você ri porque não sabe o que tem aí dentro. Walter riu mais alto ainda. Riu daquele jeito exagerado, performático, como quem quer mostrar que não foi atingido, como quem precisa provar isso para os outros, e talvez para si mesmo. E então ele disse algo que cortou a plataforma no meio. Não foi gritado, foi dito com precisão, com crueldade calculada. Se você consegue tanta coisa, por que você não conserta o que está quebrado em você? Algumas pessoas riram sem graça. Outras desviaram o olhar rápido demais. Você já reparou como as pessoas desviam o olhar quando sabem que algo passou do limite? Eu senti raiva, uma raiva quente subindo rápido, mas eu não me mexi. Porque eu sabia de uma coisa muito específica. Quando alguém humilha outra pessoa assim, em público, só existem duas opções. Ou é pura insegurança, ou é alguém que tem certeza absoluta de que está protegido. E Walter tinha certeza. Iris não discutiu, não reagiu, não escreveu nada de volta. Ela só guardou a plaquinha, fechou os olhos por um segundo longo demais para ser normal. E então fez algo que quase ninguém notou, mas eu notei. Ela encostou o dedo na lateral de um painel elétrico, não como quem toca, mas como quem escuta, como se a estação fosse viva. E o painel respondeu, não com som, não com luz, com um tremor baixo, profundo, que subiu pelo chão e chegou até a sola do meu tênis. Naquele instante, eu senti o estômago gelar. Porque eu entendi uma coisa simples e assustadora. Aquilo não era coincidência, aquilo não era truque. E o pensamento veio antes que eu pudesse impedir. Não pode ser. Eu tentei me convencer de que era coincidência. Só que aí os painéis informativos, aqueles que mostram próximo trem, deram um soluço. Uma linha de texto apareceu por menos de um segundo e sumiu. Só que eu vi. Eu vi porque eu já tinha procurado aquilo antes. DN14, uma sigla que não deveria aparecer para público. Uma sigla que não existe em manual, não existe em documento oficial. E quando a sigla aparece, é porque alguém ligou algo. Walter ainda zombava, Iris ainda calma. E eu ali no meio, com a sensação de que eu tinha voltado para um pesadelo antigo. Sabe o mais estranho? A plataforma não entrou em pânico, não teve gritaria. Parecia que todo mundo estava anestesiado, como se o ar tivesse ficado pesado demais para alguém reagir. E aí aconteceu a primeira surpresa da noite, a primeira coisa que ninguém estava preparado. Um senhor que estava lendo o jornal simplesmente parou de virar a página. A mão dele ficou no ar, e ele ficou assim, imóvel, com os olhos abertos. Uma mulher com fone de ouvido congelou no meio do passo. Um adolescente, com o celular na mão, ficou com a boca aberta como se fosse falar e nunca mais terminou. Foi rápido, silencioso, como se alguém tivesse apertado pause em partes da plataforma. E eu pensei, isso não é energia, isso é sistema. Eu quero te perguntar uma coisa. Você já sentiu que um lugar te observa? Porque naquela hora a estação não parecia um lugar. Parecia um organismo, e eu estava dentro dele. Comenta agora uma coisa. Você já viu algo muito estranho no metrô ou em lugar público e depois ficou pensando, ninguém vai acreditar?
Conta só com uma frase, porque eu quero saber se isso já te encontrou também. Eu vou te falar exatamente como foi, sem exagero. Walter bateu na própria perna, debochando, e disse algo tipo: anda então, me acorda. Iris olhou para ele, depois olhou para mim de novo, como se pedisse permissão, ou como se avisasse: agora vai acontecer. Ela aproximou a mão do apoio metálico da cadeira. Não tocou de verdade, só chegou perto, e a cadeira tremeu. Um tremor pequeno, quase nada, como se fosse vibração de trem chegando, só que o trem estava parado no túnel. Walter parou de rir por um segundo, e eu vi o rosto dele mudar. Não foi medo ainda, foi confusão. Aquele não era para isso acontecer. Ele tentou falar algo, mas engoliu a própria saliva. Iris fez um movimento mínimo com os dedos, como se girasse uma chave invisível no ar. E aí, eu vi o pé de Walter dar um espasmo curto, pequeno. Não foi milagre de cinema, foi um reflexo, só que reflexos não aparecem do nada. Walter arregalou os olhos. Ele olhou para as próprias pernas como se não reconhecesse. E então ele fez o que uma pessoa orgulhosa faz quando sente que está perdendo o controle. Ele tentou transformar em piada. Tá, foi cãibra. Isso foi cãibra. Só que ele falou isso com a voz tremida, e a cadeira tremeu de novo. Dessa vez, o tremor subiu pelos braços dele como se algo estivesse acordando junto. E eu percebi uma coisa assustadora. Não era ela que estava curando, era a estação que estava usando ela como chave. E aí a luz piscou. Uma vez, duas, três, e o som do trem no túnel morreu. Quando um trem para no túnel, você espera anúncio, espera problema técnico, espera barulho. Mas naquela noite o silêncio foi diferente. Ele tinha textura. Eu ouvi o som do meu próprio sangue no ouvido. Eu ouvi a respiração das pessoas. Eu ouvi até um zíper sendo puxado longe. E dentro desse silêncio tinha um outro som. Um som baixo, quase uma vibração. Como se alguém estivesse cantando numa frequência que o cérebro não entende, mas o corpo sente. Os painéis apagaram. As luzes de emergência ficaram mais fortes. E os celulares começaram a morrer. Um por um. Como se alguém sugasse a bateria do ar. Eu vi gente apertando o botão desesperado, e nada. Uma mulher chorou baixinho. E foi aí que eu entendi. A estação estava isolando a gente. Não era falta de energia, era seleção. E então mais uma surpresa, maior do que a primeira. A voz automática, aquela voz neutra de metrô, falou algo que nunca fala. Ela não disse atenção. Ela disse meu nome de verdade. Eu congelei. Olhei para os lados achando que alguém tinha gritado, mas não, veio do alto-falante. E a voz completou fria. Técnico autorizado detectado. Eu senti o mundo girar, porque eu não estava com o crachá visível, eu não estava logado em nada, eu era só mais um passageiro. Então como? Como a estação sabia? A resposta veio na forma de memória. Eu lembrei do contrato que eu assinei anos atrás, sem ler as letras pequenas. Eu lembrei do termo monitoramento biométrico passivo. Na época eu ri. Parecia coisa de filme. Naquela noite eu não ri. Iris me encarou como se dissesse: eu te avisei, eu vou te confessar. Eu pensei em fugir. Eu pensei em subir a escada, correr para o lado de fora, sumir. Só que meu corpo não obedeceu. Sabe quando você sente que, se você sair, algo pior acontece, algo que você não vai conseguir desfazer? Eu senti isso e senti também outra coisa. Eu não era o alvo principal. Eu era a testemunha que eles esqueceram de tirar. Walter começou a entrar em pânico de verdade. Ele tentou empurrar a roda da cadeira, mas a roda não girou. Era como se o metal tivesse grudado no chão. Iris fez um gesto e escreveu na plaquinha rápido: você não quer andar, você quer controlar. Walter gritou: eu não te conheço! Quem é você? E aí, do nada, um dos caras perto do elevador se mexeu. Ele veio em direção a Iris com calma, como se fosse pegar uma criança perdida. Só que eu vi uma coisa brilhando na mão dele. Não era arma de fogo,
Um pequeno dispositivo do tamanho de um controle, com uma luz vermelha pulsando, e quando ele apertou, os olhos de Iris vacilaram, como se alguém tivesse puxado a tomada dela por dentro. Eu dei um passo na direção sem pensar, e foi a pior coisa que eu podia fazer, porque o alto-falante falou de novo, e dessa vez a voz ficou mais grave, mais humana. Nível 7 iniciado. Eu não sabia o que era nível 7, mas eu senti. Eu senti na pele. O ar ficou mais frio. As pessoas congeladas começaram a se mexer. Ao contrário, como se o tempo tivesse voltado meio segundo e repetido. Um loop pequeno, mas real. E se isso tá te prendendo agora, imagina ao vivo. Se inscreve no canal agora, porque essa é a parte da história em que eu quase perdi a minha mente tentando entender o que estavam fazendo, e eu vou te levar até o fim, até a revelação final do DN14. Se você sair agora, você vai ficar com a dúvida que me atormentou por anos. Eu não contei antes, mas eu já tinha ouvido falar do Projeto DN, só que não com esse nome. Lá dentro, nos corredores de manutenção, o pessoal chamava de Rede Nervo. Uma brincadeira macabra. O metrô é o cérebro, os cabos são nervos. Eu achava exagero. Até um dia em que eu vi um técnico velho perto da sala de servidores olhar para uma câmera e sussurrar: "Se um dia aparecer o número 14, corre." Eu ri na época. Perguntei por quê. Ele só disse: "Porque o 14 não é para consertar a estação. É para consertar gente." E eu pensei que era lenda de funcionário, medo de demissão, paranoia. Mas ali, na plataforma, eu vi o 14. Eu vi Walter tremendo, porque alguma coisa estava falando com o corpo dele, através da infraestrutura. Como se os cabos tivessem aprendido a tocar músculo. E o pior, quando o cara com o controle apertou de novo, Iris caiu de joelhos. Não desmaiou. Foi como se ela tivesse sido desligada e ligada rápido demais. E eu percebi que ela não era uma mágica. Ela era interface. Uma ponte entre um sistema e um corpo humano. E isso me fez ficar com mais medo do que qualquer coisa sobrenatural. Porque sobrenatural é mistério. Isso era planejamento. Você já viu aquelas telas que mostram propaganda? Pois é. Naquela noite elas pararam de mostrar anúncio e começaram a mostrar frases, como se alguém estivesse digitando com pressa. "Vocês não estão aqui por acaso." Eu ouvi um burburinho. Alguém disse: "É pegadinha?" Alguém riu nervoso. E aí veio a frase que me fez gelar até o osso. "A testemunha já chegou." Não apareceu meu nome. Apareceu testemunha. Eu senti o peso disso. E eu queria te explicar por que isso é tão assustador, porque significa que eu não era um acidente. Eu era uma parte do roteiro deles. E se eu era a testemunha, quem era o réu? Quem era o juiz? Walter tentou se levantar da cadeira com os braços, desesperado. O rosto dele estava vermelho, tinha suor brilhando na testa. Iris levantou a plaquinha com dificuldade e escreveu: "Você pagou para isso, mas não pagou o preço." E quando ela mostrou, eu vi outra coisa no verso, como se já estivesse escrito antes. Uma lista de nomes. E entre os nomes, tinha um que eu conhecia. O nome do meu supervisor antigo. O homem que desapareceu do nada um mês depois de dizer que tinha visto coisa demais. Eu senti um enjoo. Eu estava dentro da mesma lista. Comenta aqui embaixo. Se você estivesse no meu lugar, você ficaria e tentaria entender, ou fugiria, sem olhar para trás. Eu quero ver sua resposta, porque eu sei o que eu fiz, e eu me arrependo até hoje. Eu pensei que tudo aquilo era sobre Walter e Iris. Eu pensei que era uma humilhação pública, virando milagre ou castigo. Eu estava errado. A estação começou a escolher outras pessoas. Do nada, um rapaz que estava encostado na parede segurou o braço como se tivesse levado um choque. Ele gritou, caiu de joelhos, e a mão dele começou a abrir e fechar sozinha, sem controle. Uma senhora com bengala deu um passo, e o passo dela ficou perfeito, como se nunca tivesse mancado. Uma menina pequena começou a chorar e dizer que
estava ouvindo música dentro do chão. E aí eu entendi o que era o DN14. Não era devolver movimento, era testar controle. Testar como o sistema podia interferir em reflexos, dor, impulso, equilíbrio, medo. Não tinha ética ali, tinha experimento. Walter, em pânico, apontou para Iris. Para! Para com isso! E o cara do controle, o mesmo que tinha desligado Iris, falou a primeira frase humana daquela noite, sem microfone, bem perto de mim. A gente não liga e desliga, a gente só abre a porta. Eu nunca vou esquecer, porque aquilo confirmou tudo que eu temia. A porta já existia, só precisava de alguém como Iris para destrancar. E eu comecei a me perguntar uma coisa horrível. Quantas Iris existiam? O trem no túnel estava parado, lembra? Então, as luzes de emergência piscaram de um jeito diferente, como se estivessem apontando. E aí, um painel lateral, uma placa de metal que eu nunca tinha notado, deslizou como se fosse uma porta secreta, no meio da estação, na frente de todo mundo. Só que ninguém gritou porta secreta, porque muita gente nem parecia perceber. Era como se o sistema também controlasse a tensão. Ele escolhia o que você enxergava. Eu, talvez por estar autorizado, via tudo. E o que eu vi foi um corredor curto, escuro, com um brilho azul lá no fundo. Não era luz normal. Era uma luz que parecia umidade brilhando. O cara do controle fez sinal com a cabeça, tipo, vai. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter gritado. Mas eu fui. Porque eu queria entender. Porque eu queria provar para mim mesmo que eu não estava enlouquecendo. E porque, no fundo, eu tinha medo de que, se eu não fosse, eu nunca mais saísse dali de qualquer forma. Eu dei o primeiro passo no corredor. E o ar mudou. Ficou mais frio, mais seco, com cheiro de metal queimado e cloro. Eu ouvi um som, como se um monte de gente estivesse sussurrando ao mesmo tempo, só que longe. E aí eu vi no fundo uma parede com cabos grossos conectados em algo que parecia um painel orgânico, como se fosse uma árvore de fios. E no meio daquela árvore, um vidro. Atrás do vidro, uma sala. E dentro da sala, uma cadeira. Não uma cadeira de rodas, uma cadeira de metal com suportes, como se fosse de laboratório. Eu senti o coração bater no pescoço. E na parede, escrito em letras grandes, como um aviso que não queria ser visto, DN14, fase de implantação. Antes que eu continue, comenta aqui se você acredita que existem áreas escondidas em lugares públicos, metrô, shopping, escola, hospital. Você acha que isso é teoria da conspiração? Ou acha que o mundo tem mais portas do que a gente imagina? Quando eu voltei o olhar para trás, Iris estava em pé na entrada do corredor. Eu não tinha ouvido ela entrar. Ela estava ali como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. E então aconteceu uma das coisas mais chocantes daquela noite. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas consciente, como se dissesse, agora você entendeu. Walter, do lado de fora, gritava desesperado. As pessoas estavam confusas. O caos começava a crescer, mas era um caos controlado, como se alguém estivesse mexendo nos botões de pânico e calma. Eu olhei para Iris e tentei falar baixo. Você fez isso? Ela pegou a plaquinha. Escreveu devagar, como se cada palavra fosse pesada. Eu não fiz, eu deixei acontecer. Eu engoli seco. Escreveu outra. Vocês usaram meu corpo anos. Hoje eu uso o sistema 1 minuto. Eu senti o chão sumir. Então, Iris não era só uma menina estranha no metrô. Ela tinha história, ela tinha raiva, ela tinha motivo. E eu fazia parte do lado que tinha machucado ela, mesmo sem querer, mesmo sem saber. E aí veio outra frase que me deu vontade de sentar no chão. Walter não está aqui por acaso. Ele assinou. Walter assinou. Walter pagou. Walter sabia. E se Walter sabia, aquela humilhação na plataforma não era coincidência. Era encontro marcado. Só que não do jeito que ele esperava. Eu olhei para o vidro da sala, para a cadeira metálica,
e entendi que ali era o coração do DN14. E se eu estava ali dentro, era porque eu estava sendo levado para ver a verdade. Mas a verdade não era bonita, era suja. E ela tinha o meu dedo em algum lugar, mesmo que eu nunca tivesse apertado botão nenhum. Eu não vou entrar em detalhes físicos pesados, porque não é disso que se trata. Mas eu preciso te dizer o que aconteceu com Walter, de um jeito que você entenda o peso. O sistema não fez Walter andar de forma milagrosa. O sistema fez Walter sentir. Sentir o corpo respondendo e falhando, respondendo e falhando. Sentir controle indo e voltando, como se alguém brincasse com um interruptor. E aí veio a parte mais terrível, porque foi psicológica. O painel principal da plataforma começou a mostrar vídeos curtos, sem som. Gente em corredores, gente em salas brancas, gente assinando papéis. E Walter, em vários deles, aparecia ao fundo. Sempre bem vestido, sempre olhando como se fosse dono. As pessoas começaram a reconhecer. Alguém gritou: "É ele! Eu já vi esse cara na TV!" Walter tentou esconder o rosto. E Iris escreveu uma última frase naquela plaquinha antes de fechar os olhos. "Você comprou silêncio. Hoje o silêncio te compra." E eu senti uma coisa gelada. Aquilo não era vingança simples. Era exposição. Era a estação abrindo um arquivo. E eu estava vendo ao vivo um sistema que guardava memórias. Memórias de tudo. De quem entrou, de quem saiu, de quem assinou, de quem mandou. E o medo mudou de forma. Porque eu percebi, se o DN14 guarda memórias, ele também guarda rostos. E eu estava ali, olhando, sendo registrado, sendo guardado. Eu achava que eu era a testemunha, porque o painel disse testemunha. Mas aí, Iris me mostrou algo que me deixou sem chão. Ela virou a plaquinha e no canto tinha um número pequeno, quase apagado. Não era DN14, era DN1. E na hora eu entendi. Iris não era um caso. Iris era o primeiro teste, o primeiro corpo, a primeira ponte. E se ela era o DN1, então eu não era a testemunha principal. Eu era só o mensageiro. A verdadeira testemunha era o próprio sistema. Ele viu tudo, ele gravou tudo, ele aprendeu tudo e ele decidiu naquela noite revelar. Só que revelar não significa libertar. Revelar também pode significar prender todo mundo numa verdade que ninguém aguenta. Eu vi Walter chorando de raiva, tentando chamar os seguranças que não podiam mais agir. Eu vi pessoas tentando filmar com celulares mortos. Eu vi a plataforma virar um tribunal sem juiz humano. E então aconteceu a última coisa antes do desfecho. O alto-falante falou de novo. Só que dessa vez não foi voz de metrô. Foi a voz de uma mulher. Uma voz cansada. Uma voz que parecia ter chorado muito. E ela disse: "Iris, chega." Iris abriu os olhos como quem reconhece e sussurrou. Sim, sussurrou quase sem voz, como se fosse a primeira vez em anos. "Mãe." Eu parei de respirar por um segundo. A voz da mãe estava dentro do sistema. Gravada? Presa? Copiada? Eu não sabia. Mas eu entendi que o DN14 não era só tecnologia. Era uma coleção de pessoas quebradas, transformadas em ferramenta. E Iris era a chave que decidiu virar o jogo. Comenta aqui, se você pudesse descobrir uma verdade escondida sobre um lugar que você frequenta, você preferia saber, mesmo que isso te assustasse, ou preferia viver sem ver? Eu quero ler sua resposta. Eu vou te contar o final do jeito mais honesto possível. Naquela noite, eu descobri que o DN14 era um protocolo escondido na infraestrutura do metrô. Uma rede paralela que não só monitorava a energia, mas interagia com sinais do corpo humano por meio de campos, sensores e repetidores espalhados como nervos. Não era magia, era pior, era possível. E eu descobri o motivo de eu ter sido puxado para dentro do corredor. Eu era um técnico que, sem saber, tinha ajudado a manter o coração funcionando. Eu não inventei o DN14, mas eu alimentei ele com manutenção.
Eu mantive a porta destrancada sem saber. Quando a mãe de Iris falou pelo alto-falante, eu entendi outra coisa. Eles tinham pegado vozes, padrões, respostas emocionais e tinham enfiado isso no sistema para ele aprender a manipular gente com precisão. Por isso as pessoas congelavam. Por isso a atenção sumia. Por isso o caos não explodia do jeito normal. Era um laboratório em escala de cidade. E Walter? Walter não foi punido por não andar. Walter foi punido por uma coisa muito mais dolorosa. Ele foi desmascarado ali, diante de pessoas que ele sempre tratou como figurantes. O sistema mostrou que ele assinou, financiou, autorizou. E quando a estação terminou, ela fez a coisa mais assustadora de todas. Ela voltou ao normal. As luzes pararam de piscar. Os painéis voltaram a exibir próximo trem. Os celulares voltaram a ligar, mas sem os vídeos, sem as provas, como se o DN14 tivesse dito: eu mostrei, agora eu apago, porque eu posso. Iris desapareceu. Eu vi ela entrar no corredor mais uma vez, e o corredor fechou como se nunca tivesse existido. Eu corri, tentei forçar, tentei chamar alguém, mas nada. No dia seguinte eu fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Só que eu não era mais o mesmo, porque eu tinha visto a verdade. O sistema não precisava gritar para controlar. Ele só precisava sussurrar no lugar certo. E desde então eu vivo com um medo quieto. O medo de que um dia o DN14 pisque de novo e escolha outra noite, outra plataforma, outras pessoas e talvez agora você. Se essa história te prendeu até aqui, faz 3 coisas por mim e principalmente por você. Se inscreve no canal agora, porque eu vou trazer outras histórias assim e algumas eu ainda nem tive coragem de contar. Compartilha esse vídeo com alguém que pega metrô, com alguém que ama mistério, com alguém que vive dizendo: isso é coisa da sua cabeça. Porque quando a pessoa assiste, ela começa a reparar em sinais que antes ignorava. Comenta aqui embaixo: você acha que o DN14 é só ficção? Ou você acha que existe algo real por trás? E se você tivesse que escolher uma coisa para investigar numa estação, o que seria? E se você quer continuar nesse clima, eu preciso te dizer uma última coisa. Tem uma história aparecendo na tela agora. É só clicar para assistir, porque o que eu vi depois dessa noite foi ainda mais difícil de acreditar. A gente se vê lá.